Saudações, web ouvintes! Começando agora o segundo encontro da série refletindo sobre temáticas espíritas na MPB, música popular brasileira. E hoje com a música A Viagem, do grupo Roupa Nova. Vamos lá! Há quanto tempo que eu deixei você? Para mim, este é um hino das almas gêmeas, almas afins que formam grupos por laços espirituais. Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, há uma discussão sobre isso. Vejamos. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas, mas ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos sempre se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à cidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Outros, e quantos romances espíritas não teceram histórias semelhantes? São histórias que misturam a alegria do reencontro e a dor da separação. A conformação às leis divinas de progresso exige sacrifícios aos espíritos afins. Nesta letra, um depoimento de como o amor pode ser infinito e perpassar encarnações. Entretanto, o amor não deve ser nunca possessivo, exclusivista. E o próprio Evangelho nos alerta sobre isso. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham partilhar das afetuosas simpatias de que são ansiosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas, o vosso amor se restringe a apenas um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes aos demais. Pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumpre-se-vos-á, Deus o quer. A lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque ela é que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sobre que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo da família, da casta, da nacionalidade, etc. Disse Jesus, também, amai o vosso próximo, como a vós mesmos. Ora, qual o limite na relação deste amor ao próximo? Será a família? Será a seita? Será a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é uma que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus semelhantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar a lei sublime
reflexo da divindade. Lembro-me de uma passagem do livro Nosso Lar, capítulos 49 e 50, em que o espírito André Luiz, ao visitar sua casa, encontra sua ex-esposa Zélia, pois os votos de casamento dizem que é até que a morte os separe. Mas o ciúme de André em relação ao segundo casamento da viúva falou mais alto. O choque sofrido por André foi muito forte, a ponto que ele próprio haver escrito: um curisco não me fulminaria com tamanha violência. Vencida as dificuldades iniciais, André procurou abstrair-se do que ouvia em seu lar, colocando-se acima de tudo o amor divino, e foi à luta para auxiliar o restabelecimento do Dr. Ernesto, o novo marido de Zélia, então bastante enfermo. O seu filho, secundado por Narcisa, produziu em Ernesto extraordinária reação, e Zélia, antes extremamente preocupada, ficou radiante. Vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de André Luiz, e para sempre. Diz o texto bíblico que não é bom que o ser humano esteja só, quer seja homem, quer seja mulher. As crianças e adolescentes precisam de ambos referenciais, pais e mães, para crescerem com saúde. Nem o orçamento doméstico e nem um dos viúvos tem de ser sacrificado por um celibato forçado. Há um triste filme baseado em casos reais, cujo nome em português é As Margens do Rio Sagrado, The Water, em inglês, que retrata o dramático costume de segregar viúvas na Índia a uma vida de mendicância e prostituição. Histórias como Romeu e Julieta não são heróicas, mas são trágicas. Quando, da chegada ao plano espiritual, o duplo suicídio por amor e por dever, conta que em 1862 houve um duplo suicídio da senhorita Palmiri, porque, em respeito ao amor filial, aqueceu aos desejos dos seus pais, desposando o senhor D, cuja posição social lhes parecia mais vantajosa do que a do seu rival, ao invés de entregar-se ao amor de sua vida, o senhor B. Os dois amantes, que se reencontrariam um dia, continuaram ao lado do outro de sua alma. Concordaram então que a morte era o único remédio para os males que sentiam. Resolveram matar-se juntos. E depois de terem feito os seus últimos preparativos, escreveram uma longa e tocante carta explicando a causa do suicídio, para não faltarem aos deveres sociais de fidelidade ao casamento. Ela terminava com um pedido de perdão e a súplica de serem reunidos no mesmo túmulo. Quando o senhor D voltou para casa, encontrou os dois asfixiados. Respeitou-lhes o último desejo e quis no cemitério não ficassem separados. Tendo sido este fato proposto à sociedade de Paris como objeto de estudo, um mentor respondeu: os dois amantes que suicidaram-se estão mergulhados na perturbação e assustados pelo sopro da eternidade. As consequências morais de sua falta castiga-los e vão castigar por muito tempo, durante migrações sucessivas em que suas almas desencontradas sim buscarão sem cessar e sofrerão o duplo suplício do pressentimento e do desejo. Cumprida
a expiação, eles ficarão reunidos para sempre no seio do amor eterno. Mas, por enquanto, não se verão um ao outro. Uma noite profunda os ocultará por muito tempo um do outro. O suicídio de forma alguma aproxima as almas, afins no mundo espiritual. Pelo contrário, as afasta indefinitivamente. Há um caso semelhante neste mesmo capítulo de uma mãe que se suicida logo após a morte do filho. Em 1865, a família tinha um filho de 21 anos, gravemente enfermo. E esse jovem, sentindo-se prestes a expirar, chamou a mãe e ainda teve forças para abraçá-la e beijá-la. Disse-lhe esta, derramando abundantes lágrimas: Vai, meu filho, precede-me, não tardarei a seguir-te. Ao mesmo tempo, ela saiu, escondendo a cabeça entre as mãos, e encontraram-na enforcada num sótão. O cortejo fúnebre da mãe fez-se ao mesmo tempo que o do filho. A evocação do filho vários dias depois do acontecimento. Tendes conhecimento da morte de vossa irmã, que se suicidou sucumbindo ao desespero de vossa perda? Resposta: sim, pobre e excelente mãe. Ela não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se reunir ao filho que tanto amava. A estrada que devia afastá-la dele, infelizmente, por muito tempo. Ela retardou assim indefinidamente essa reunião, que teria sido tão imediata se a submissão às vontades do Senhor estivessem preenchido a sua alma, e ela se tivesse resignado, humilde e arrependida, diante da prova que ia sofrer e da expiação que ia purificá-la. Faltou-lhe coragem e resignação. Mães que escutais, quando virdes a agonia velar os vossos olhos extintos de vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, de onde devem elevar-se na glória eterna. Benjamim. O suicídio de forma alguma aproxima as almas, afins no mundo espiritual. Pelo contrário, as afasta indefinitivamente. Há um caso semelhante neste mesmo capítulo de uma mãe que se suicida logo após a morte do filho. Em 1865, a família tinha um filho de 21 anos, gravemente enfermo. E esse jovem, sentindo-se prestes a expirar, chamou a mãe e ainda teve forças para abraçá-la e beijá-la. Disse-lhe esta, derramando abundantes lágrimas: Vai, meu filho, precede-me, não tardarei a seguir-te. Ao mesmo tempo, ela saiu, escondendo a cabeça entre as mãos, e encontraram-na enforcada num sótão. O cortejo fúnebre da mãe fez-se ao mesmo tempo que o do filho. A evocação do filho vários dias depois do acontecimento. Tendes conhecimento da morte de vossa irmã, que se suicidou sucumbindo ao desespero de vossa perda? Resposta: sim, pobre e excelente mãe. Ela não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se reunir ao filho que tanto amava. A estrada que devia afastá-la dele,
infelizmente, por muito tempo. Ela retardou assim, indefinidamente, essa reunião, que teria sido tão imediata se a submissão às vontades do Senhor estivessem preenchido a sua alma, e ela se tivesse resignado, humilde e arrependida, diante da prova que ia sofrer e da expiação que ia purificá-la. Faltou-lhe coragem e resignação. Mães que escutais, quando vides a agonia velar os vossos olhos extintos de vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, de onde devem elevar-se na glória eterna. Benjamim. Eu creio que a mensagem da música Alma Gêmea de Fábio Júnior vem se complementar esta anterior. Por mais fortes que sejam, pareçam, inseparáveis como carne e unha, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, há de se considerar que cada um tem a sua identidade e sua individualidade perante seu próprio destino. Fábio Júnior retrata a necessidade de haver a liberdade individual quando alerta que nem sempre há harmonia de vontades e pensamento entre as almas afins. Tens algumas coisas que acontecem que é você que tem que resolver. Às vezes, louca, você perde a pose. Esta é a prova que os projetos comuns precisam resguardar direitos individuais. E creio que, acima de tudo, podemos reconhecer que todos somos filhos procurando acertar, e como o Grupo Roupa Nova, podendo dizer há tempos que é preciso deixar quem se ama, mesmo chorando de saudades, mas é preciso conformar à sabedoria divina e ao planejamento da espiritualidade maior, mesmo que viajando contra a vontade, crendo na certeza que um dia reencontrar-se-ão, e assim que a espiritualidade autorizar e o teu amor chamar, e poderemos então regressar, pois todo amor é infinito. Por mais que se faça noite e dia em nosso coração, dia virá. Guardemos a fé. Teu amor trará de volta a luz, e o teu olhar me iluminará a minha escuridão interior, e o teu sorriso será minha estrela guia. E em cada solidão vencida, aguardaremos o reencontro com o teu corpo abrigo. Venceremos distâncias, minha adorada. Viajaremos tantos espaços para você caber assim no meu abraço. Te amo. Há um filme chamado A Reencarnação de Manika, que baseia-se no caso real de Santi Devi, que nasceu na Índia em novembro de 1926 e que, a partir dos 4 anos, começou a recordar com riqueza de detalhes de sua encarnação anterior, como esposa de um rico Brahmane no Nepal. A menina não se cansava de contar histórias sobre sua vida passada e que teria ocorrido em uma cidadezinha do Nepal. As histórias são cheias de detalhes que o padre Daniel decide levá-la até lá. A viagem será uma descoberta para os dois. Assistam e depois me contem. E assim concluímos esse encontro e até a próxima. Paz e alegria do seu irmão na fé e coragem, Roger Bradbury.